Lá nos Estados Unidos, o lucro líquido da Berkshire Hathaway de Warren Buffett saltou 536% no primeiro tri, chegando ali a 35,5 bilhões de dólares. Parte do resultado vem aí da recuperação no segmento, ali no negócio de seguros, além também da alta de ações como Apple e outras receitas. Durante a apresentação dos resultados, Buffett falou ali para os investidores se concentrarem nos lucros operacionais e não nos gerais, já que os lucros totais acabam incluindo ganhos e perdas de papel no portfólio de ações da Berkshire e não refletem, na verdade, o poder de um lucro principal da empresa. Os resultados foram divulgados no mesmo dia da reunião anual de acionistas do conglomerado lá em Omaha, no Nebraska. As ações da Berkshire subiram aí 4,9% este ano até o fechamento da última sexta-feira. Daqui a pouco, né, quando o mercado abrir, a gente traz uma atualização, inclusive, depois desses resultados, então, apresentados aí no final de semana. A Berkshire ainda anunciou ter recomprado um total de 4,4 bilhões de dólares em ações no primeiro trimestre, um aumento, inclusive, em relação ao mesmo movimento que foi feito no período do ano passado. Pois é, Paulo, agora no pré-mercado, as ações da Berkshire sobem 1,24%, mostrando aí esse otimismo, né, dos investidores em relação aos grandes e fortes resultados apresentados pela Berkshire Hathaway. E além dos resultados, a empresa de Warren Buffett, né, ele falou também sobre ChatGPT e a forma como enxerga aí a inteligência artificial. O mega investidor também falou sobre bancos americanos, tensões entre China e Estados Unidos e um pouco a respeito das suas teses de investimento. O William Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, acompanhou o evento de perto e trouxe para a gente um resumo de tudo o que aconteceu lá em Omaha, especialmente e exclusivamente aqui para a BMC News. Fala aí, Will Castro Alves. Fala pessoal, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities, diretamente aqui de Omaha, no Nebraska, na conferência da Berkshire Hathaway, onde o Warren Buffett acabou de falar aqui. Vou trazer alguns highlights para vocês. Primeiro, pergunta super relevante e importante, né, no cenário atual, falando sobre o ChatGPT, inteligência artificial. Warren Buffett falou que a inteligência artificial ela pode fazer muita coisa, pode melhorar, ajudar a vida a nossa vida em geral, mas ela não vai conseguir substituir o comportamento humano, ela não vai conseguir substituir a natureza humana, nem conseguir superar a capacidade de um cérebro humano. Então ele acredita que sim, que possa haver muito desenvolvimento, mas que no final do dia não vai substituir completamente o ser humano, né? Já o Charles Munger foi um cara muito mais ácido, né? E ele diz que ele prefere a inteligência tradicional e não a artificial. Outro ponto super relevante, sistema bancário americano, né? O Buffett criticou a regulação, a forma com que está sendo regulado o setor. Ele falou que essas quebras recentes dos bancos, os CEOs deveriam ser responsabilizados e que apesar de ter muita gente trabalhando na regulação bancária, ela é uma regulação complexa e que não tem se mostrado, não funciona completamente, né? Ele fala que os acionistas que investem em bancos deveriam perder dinheiro, os CEOs que investem nesses bancos, né, deveriam ser responsabilizados e perder dinheiro, afinal de contas eles estão tomando risco de investir em ações de bancos menores, né, da mesma forma que os CEOs deveriam ser responsabilizados também. Outros highlights aqui falando de setores específicos, eles continuam muito positivos em petróleo, né, investiram forte no setor, continuam vendo se houver de fato uma redução, por exemplo, na bacia do Permian aqui nos Estados Unidos, né, que é uma das investidas deles, a Occidental Petroleum, possui investimentos lá. Se houver redução de produção de petróleo no mundo, isso tende a ser positivo para os preços de petróleo e, consequentemente, né, positivo para as empresas de petróleo, porque, segundo ele, elas têm uma correlação muito forte com o preço de petróleo. Ainda no campo das investidas do Buffett, né, ele defendeu muito o investimento em Apple, falando que é uma empresa muito melhor até do que ele imaginava no início, que é uma empresa sensacional, alguns elogios à Apple. Ressaltou muito a importância, ele falou o seguinte: olha, eu não preciso entender tudo do celular, mas eu entendo de comportamento do consumidor, e nisso a Apple também entende e está muito bem posicionada para aproveitar exatamente esse posicionamento do consumidor. Então continua sendo uma investida importante do Buffett e ele continua otimista com a empresa. Outro ponto relevante, né, a relação China e Estados Unidos, sempre muito tensa, né? Buffett e Munger nisso há um consenso entre eles, dizer o seguinte: olha, você teria um benefício muito maior de uma cooperação entre essas duas potências,
Imagina se houvesse uma cooperação entre essas duas potências, né? O que a gente poderia alcançar como sociedade humana como um todo, né? E o Buffett vai além, né? Chamando a atenção, dizendo o seguinte: olha, a gente aqui nos Estados Unidos experimentou durante a Guerra Fria situações extremas, citou Cuba como um exemplo, a possibilidade sempre presente de uma bomba atômica explodir, e ele falou que hoje a gente tem armas de destruição em massa muito maiores, então não faz sentido você continuar indo no caminho do embate entre esses dois países, que não vai levar a nada, né? Buffett também ressalta de novo aquela frase do Never Bet Against America, né? Ele falou que obviamente a economia americana está desacelerando, tem alguns problemas de inflação, mas que continua sendo responsável por 25% do PIB, que ele, se tivesse que escolher onde poderia nascer, ele teria escolhido os Estados Unidos novamente, escolheria novamente os Estados Unidos. Que apesar dos pesares, os Estados Unidos já passou por diversas recessões, diversos momentos difíceis, e tem recursos naturais, tem muito potencial de investimento em diferentes segmentos nos Estados Unidos que podem levar o país a voltar, a continuar nessa toada de crescimento. Tá aí, então, né, pontos importantes, pontos chaves deste evento, né, movimentado, um evento importante também, no qual o William Castro Alves trouxe especificamente para nós aqui da BMC News, visões ali que foram bastante debatidas por Buffett. O Felipe, vale lembrar, até o próprio Will trouxe aqui uma comparação, né, claro, vamos deixar aqui muito bem claro que não quer dizer cenário, né, investimento passado, lucro passado que se repetirá, mas só um exemplo, né, da importância de se ouvir pessoas como Warren Buffett em relação às estratégias que Buffett tomou aí ao longo dos anos de investidor. Só para ter uma dimensão, né, o Will trouxe até uma comparação. Se alguém tivesse investido R$1.000 em ações da Berkshire Hathaway em 65, lá no comecinho, em 1965, hoje esse retorno, né, esse rendimento já estaria aqui em $18 milhões, diante aí, né, desse rendimento desde 1965, mas ele ainda lembrou aqui, falou até para, né, a gente vale lembrar que se trata de um investimento ali, né, hipotético, uma simulação que ele trouxe em relação a esses ganhos que a Berkshire teve aí durante esse período, né, mais de 50 anos, mas nada garante que esse retorno vai se repetir, inclusive, mas vale lembrar para trazer realmente o peso, né, de se ouvir aí o maior, né, investidor, referência, Warren Buffett, trazendo ali pontos importantes que podem ser, inclusive, levados em consideração para outros acionistas entenderem a visão dele, né, em relação à tomada de decisão. Pois é, Paula, e esse evento, né, interessante, que movimenta muito as expectativas do mercado, todo mundo quer ouvir, né, é interessante que a gente até viu nas imagens lá dois praticamente nonagenários, né, dois senhorzinhos lá de mais de 90 anos, Warren Buffett e Charlie Munger, dois baita gestores, e trazendo, né, as perspectivas deles para tanto a economia quanto para todo o cenário do mercado americano e mundial. E essas conferências da Berkshire sempre acabam trazendo também uma baciada de frases que o Warren Buffett fala. Se a gente pesquisar na internet, todo mundo tem uma frase ali do Warren Buffett que adora, né, que gosta de colocar nas redes sociais e tudo mais. E aí eu separei uma frase importante dele aqui, né, só para a gente poder trazer. Ele fala assim: se você quer saber como que vai ser a sua vida, né, que se você quiser determinar como vai ser a sua vida, é só você escrever o seu obituário e fazer a engenharia reversa e ir construindo a sua vida de acordo com o que você quer que seja escrito no seu obituário, né? Então, aí, né, frases de um nonagenário, 91 anos, de Warren Buffett, falando, né, um pouquinho a respeito, frases para provocar, né, reflexões na vida e reflexões de como você quer, inclusive trazendo para os investimentos, né, como que quer ser os seus investimentos, como quer ser sua vida ali também nos investimentos. E uma outra, rapidinho, fala só para a gente encerrar aqui, ele falou que o mercado proporciona bons negócios para quem procura, porque tem muita gente fazendo besteira no mercado. Então, se não tivesse muita gente fazendo besteira no mercado, não teria a possibilidade de comprar boas empresas, boas ações em preços bons, né? É porque tem muita gente ainda
fazendo besteira no mercado. Uma outra frase que ele sempre fala, Felipe, nunca aposte contra os Estados Unidos, né? E esse é um tema muito sensível, por sinal, neste momento, né? Que muitas vezes traz ali para investidores que pretendem investir fora, inclusive olham para os Estados Unidos, quando se traz ali notícias, né, de situações de possíveis recessões nos Estados Unidos, em relação à condução do que está acontecendo em relação principalmente aos bancos lá nos Estados Unidos. Isso pode trazer ainda muita insegurança, principalmente aí para os investidores. E aí, né, Buffett sempre que trouxe essa frase, uma frase antiga dele, né, nunca aposte contra os Estados Unidos, acho que cabe num momento no qual a gente está hoje, né, um momento ainda que traz pontos de insegurança para alguns investidores em relação a quando a gente fala aí de possibilidades, até a gente vai falar mais sobre isso, né, daqui a pouco.